está no livro de Hebreus, no capítulo 3, o versículo 12 e o 13, que diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Glorificado e exaltado seja Deus, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus em Cristo possa nos dar entendimento, que Deus em Cristo possa nos conduzir esta manhã segundo a vontade dele, que não falamos nada de nós mesmos ou para machucar, mas podemos falar para as pessoas corrigir o seu zelo e acertar o alvo. O tema da nossa mensagem é errar o alvo é pecado. Algumas pessoas, meus queridos e amados, acham que pecado é apenas um erro de conduta. As pessoas acham que você pecou, foi um erro de conduta, foi um deslize, foi uma desatenção. Mas o que eu quero te dizer, pecado é a única razão pela qual Jesus Cristo veio aqui à Terra. Ele veio até nós, porque nós vivíamos em pecado. Ele veio até essa terra para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Glorificado seja Deus. Pecado é a única razão porque Jesus Cristo veio até a terra. Coloca isso na sua mente. Aleluia. Ele morreu na cruz por causa da palavra chamada pecado. Se não existem essas 6 letras, esses 3 pecado, Jesus não teria morrido na cruz. Então Jesus morreu na cruz pela palavra pecado. Para você entender, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós faz Jesus padecer novamente. Jesus Cristo veio nos otorgar perdão dos nossos pecados. O pecado também tem perdão. O pecado não é uma condenação eterna. O pecado só é uma condenação eterna quando o homem não se arrepende. Jesus Cristo foi esmagado, seu sangue foi derramado, ele foi humilhado, pisado, sofrido por causa dos nossos pecados. O sofrimento imaginável de Jesus foi por nossa causa, querido. Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus era santo, Jesus era puro, era reto, mas pecou. Não, foi nós que pecamos e ele assumimos os nossos erros. Glorificado seja Deus. O ato de confessar a Deus o pecado, não significa que ele não sabe de tudo. Deus sabe que cada um dos seres humanos existentes na terra sabe do seu pecado. Ele conhece o pecado de cada um. Confessar o pecado é nos alinhar com ele, com a sua vontade. É demonstrar a ele que nós reconhecemos o nosso erro. Nós mostramos, Senhor, nós reconhecemos o nosso erro. Nós pecamos contra ti, pecamos contra a tua santidade. Glorificado seja Deus. Em 1 João, no capítulo 1, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se nós confessarmos, queridos, esse é o grande mistério. É você confessar o seu pecado na íntegra para Deus. É você falar para Deus, mostrar a Deus, porque quando você confessa, você está mostrando que você reconhece o seu erro. Glorificado seja Deus. Você está assumindo o seu erro. Glórias a Deus. O que é pecado, irmão? É transgredir contra Deus. Irmão, quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus.
nós machucamos Deus. Nós esquecemos do sacrifício que Deus fez, morrendo na cruz por nós. Então, meu querido, nós sabemos que pecamos, mas como Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glorificado seja Deus. Etimologicamente mesmo, a palavra pecado significa errar o alvo. Glórias a Deus. Quando você erra o alvo de Deus para nós é o céu, é a sua glória, é viver com Ele eternamente. Esse é o alvo de Deus para nós. E quando nós erramos esse alvo, qual é o nosso destino? Onde pensamos que vamos quando erramos o alvo de Deus? O flecheiro, meu irmão, glórias a Deus, ele lança sua flecha e se erra o alvo, ele é punido. Ele não pontua, ele não ganha nada. Glória a Deus, a mesma coisa somos nós. Se nós errarmos o alvo que é Deus, nós estamos perdidos. Glorificado seja Deus. Deus nos deu um alvo para nossas vidas. E esse não é utópico, meu irmão. O alvo de Deus tem que ser acertado. E o alvo de Deus é adorá-lo, é glorificá-lo, é exaltar o seu nome. Glórias a Deus. É mostrar Ele para os homens. É proclamar a salvação. É viver na paz. É reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é poder, que Ele é honra, que Ele é glória. Deus diz para nós, sede santo, porque eu sou santo. Será que nós temos, irmão, essa vontade ou esse desejo de ser santo? Será que nós podemos ser santos? Será que não foi uma pedida muito forte de Deus para nós? Sede santo, porque eu sou santo. Quando nós olhamos a palavra, é muito forte, ela é pesada, é difícil de nós cumprirmos. Como podemos ser santos neste mundo? Mas ser santo, meu querido, não significa ser inteiro, completo. Sabe por quê? Porque somos imperfeitos. Aleluia, glórias a Deus. Reconhecemos que ser santo é impossível, mas nós temos que lutar para ser santo. Mesmo sabendo que é difícil, que é quase impossível, mas nós temos que lutar para ser santo. Glórias a Deus. Ser santo, meu irmão, é a graça do Senhor sendo suficiente para nossas vidas. A graça do Senhor, meu querido, é suficiente para você. Você consegue viver com a graça do Senhor. Paulo disse, a tua graça me basta. Será que nós temos esse mesmo pensamento? Será que nós temos essa mesma coragem de dizer que a graça do Senhor nos basta? Essa fé, ele teve inveja do ímpio. Ele começou a reclamar porque ele não tinha nada e o ímpio tinha tudo. Mas no momento que essa fé entrou na casa do Senhor, ele reconheceu que pouco que ele tinha era superior ao ímpio. E muitas vezes hoje nós não estamos vendo dessa maneira. Muitas vezes nós estamos invejando do ímpio. Nós estamos querendo ter o que o ímpio tem. Sabe por que isso? Porque a graça do Senhor não está nos bastando. Nós estamos achando que a graça do Senhor é pouca. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Quando quebramos, irmão, a salvaguarda de Deus, que Deus nos dá, transgredimos a lei de Deus, erramos o alvo, pecamos. Deus nos dá segurança, Deus nos dá sabedoria, Deus nos ensina a seguir Ele. Mas quando quebramos isso, irmão, nós pecamos, porque transgredimos a lei de Deus. Glorificado seja Deus. Todo pecado não confessado, irmão, permanece no tempo, ele não se apaga. Se você errar, se eu errar, se nós errarmos e não confessarmos o nosso pecado para Deus, irmão, o tempo não apaga pecado. A demora não apaga.
tudo que você faz, se você não confessar, não apaga o pecado. O tempo não te purifica, irmão. Não é o tempo que vai te purificar. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. O tempo não te lava, meu irmão. O tempo não te perdoa. Entenda. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem pode te perdoar. É quem pode apagar os teus pecados. É quem pode te lavar e te perdoar. É Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glorificado seja Deus. E precisamos do arrependimento, meu irmão. E confissão com sinceridade. Não adianta nós confessarmos a Deus e continuar praticando os atos. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Nós só alcançamos a misericórdia do Senhor quando abandonamos os nossos erros. Quando começamos a examinar a nós mesmos, corrigir a nós mesmos, policiar a nós mesmos e eliminar das nossas vidas os nossos erros. Nós não podemos nos preocupar com os erros dos outros. Nós não podemos ficar olhando para os erros dos outros. Nós temos que preocupar com nós mesmos. Glorificado seja Deus. Não podemos viver acumulando pecado, irmão. Precisamos confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Precisamos aprender que hoje as igrejas não ensinam mais isso ou não pregam mais isso, mas nós temos que, irmão, se você quer ser abençoado, a primeira coisa que nós temos é confessar o nosso pecado. E a Bíblia diz, se nós falarmos que não temos pecado, somos mentirosos ou fazemos Deus de mentiroso. Então nós precisamos nos policiar para que podemos chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado. Deus fala assim, desfaça as tuas transgressões como neve. Quando você confessa o pecado, está no livro de Isaías. Deus desfaz as nossas transgressões como a névoa. A névoa amanhece de manhã, mas ela vai desfazendo com o calor e o brilho do sol. Glórias a Deus. E os teus pecados como a nuvem, torna-se para mim, pois eu te remi. Deus está te convidando, meu querido. Deus está chamando todos nós para nos examinar, para suplicar a sua misericórdia, para confessar os nossos pecados e voltarmos para Ele. Foi Ele que nos remiu, foi Ele que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que tivéssemos direito à vida eterna. Glorificado seja Deus. Outra coisa que não existe um pecado maior do que o outro. Todo pecado para Deus é igual. Não existe pecadinho nem pecadão. Eu pequei só um pouquinho, não. Você pecou. Você errou. Glórias a Deus. Então o perdão é o mesmo. O pecado é o mesmo. Na lei do país, dos homens, existem crimes que são mais graves e outros são mais leves. Na lei de Deus é diferente. Você vê hoje a pessoa vai lá, assassina uma pessoa, depois é legítima defesa. Como é que se diz? É culposo, é legítima defesa, sem intenção de matar. Deus é diferente. Se você faz, você tem que assumir aquilo que você fez. Aleluia. Na lei de Deus, todos os pecados são da mesma maneira. E todos os pecados têm perdão. Não importa o que o homem faz na sua ignorância, sem o conhecimento de Deus. Diante de Deus, todo pecado tem perdão. Você pode não ser perdoado pelos homens, mas se você chegar a Deus e confessar o seu pecado, existe perdão. O flecheiro, meu irmão, lança sua flecha, pode errar 10 metros de distância, ou apenas 1 centímetro do alvo. Não faz diferença. Ele errou. Erro diante de Deus é erro. Glorificado seja Deus. Tanto faz roubar R$1 ou roubar 100 mil reais. O pecado é o mesmo. Glórias a Deus. Então o que eu quero te dizer, que não importa se você fez uma coisa pequena
você fez uma coisa grande. O que importa é quando você reconhece e confessa seu erro para Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando eu abro meu coração e confesso com sinceridade, os meus pecados são apagados. A promessa do Senhor é esta. Esta é uma promessa do Senhor. Esta é uma promessa que está escondida, que nós não vemos as pessoas falando. O que nós vimos hoje muito são propostas, são coisas que é impossível de acontecer na vida de algumas pessoas. Mas a pessoa alimenta o ego das pessoas sem ensinar o caminho da verdade, sem ensinar o caminho da salvação, sem mostrar que o homem precisa arrepender dos seus pecados, que o homem precisa voltar para Deus e que o Evangelho de Jesus Cristo é para que o homem tenha direito de vida eterna, tenha direito de salvação. Aleluia. Quando confessamos os nossos pecados, recebemos o perdão de Deus. Não tem coisa melhor ou superior ou mais valorosa do que quando você recebe o perdão de Deus. Quando você tem consciência que Deus perdoou os teus pecados. Aleluia. O perdão nos foi otorgado, por meio da obra de Jesus Cristo ali na cruz. Que coisa superior, meu irmão. Você saber que você foi perdoado por Deus, ainda que os homens estão te condenando, ainda que as pessoas não te aceitam, te condenam pelos teus erros, mas diante de Deus você foi justificado. Diante de Deus você está livre. Diante de Deus você pode glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Jesus, meu irmão, na cruz, falou telestai, que quer dizer, está tudo pago. Está tudo consumado. Está perdoado. Glórias a Deus. Alguns, meu irmão, por não acreditar ser possível perder a salvação. Muitas pessoas dizem, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas será que é isso mesmo? Glorificado seja Deus. Será que se nós estamos salvos? Sim, é isso mesmo. Mas é que se você estiver salvo, porque se você estiver salvo e você tiver consciência da tua salvação, você não peca. Mas se você está na igreja, é outra coisa. Não é a igreja que promove a salvação. Não é o pastor que promove a salvação. Não são os diáconos que promovem a salvação. Não são os irmãos que promovem a salvação. Promove a salvação é Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Quando nós abandonamos o pecado. Glorificado seja Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu acredito, meu irmão, a ser importante é entender. É um pecado que torna o homem espiritualmente morto diante de Deus. Se eu estou morto diante de Deus espiritualmente, eu não posso ter a salvação. Glorificado seja Deus. Se eu estou fisicamente bem, estou vivo, saudável, mas se eu estou espiritualmente morto, e meus deleites e pecados, eu não posso ter direito à vida eterna. Glórias a Deus. Então eu perco a salvação no momento que eu mudo o rumo da minha vida e começo a viver nos deleites e no pecado, mesmo estando dentro da igreja. As pessoas já regeneradas, meu irmão, nascidas de novo, não têm uma licença para cometer pecado, meu irmão. Não existe uma licença porque nós somos nascidos de novo para cometer pecado. Glórias a Deus. Isso nos causa a morte instantânea. Nós temos que saber, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos avisa quando nós estamos errando. Quando nós saímos da linha, ele nos avisa. Quando nós descarrilhamos,
Ele nos chama para entrar nos trilhos de novo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nem mesmo afirma que existe pecados que não é problema em cometê-los. Todo pecado que nós cometemos é problema. Todo pecado que nós cometemos, se não confessado, podemos ficar afastados de Deus. Quantas vezes as bênçãos de Deus não vêm nas nossas vidas? Porque nós estamos afastados de Deus. Porque pensamos que estamos dentro de uma igreja, estamos completamente bem com Deus. Quantas vezes, irmão, nós estamos impedidos porque não confessamos os nossos erros para Deus? Glorificado seja o nome de Jesus. Podemos, irmãos, podemos perder. Então é o momento de nós reconciliar com Deus. Paulo diz: examina-se o homem a si mesmo. Eu não posso examinar a ninguém. Eu não posso examinar nem condenar a ninguém, e nem dizer que ninguém tem pecado. Mas eu posso examinar a mim mesmo, meus erros. Glorificado seja Deus. Por mais que estamos nascidos, meu irmão, de novo, lavado no sangue de Jesus, purificado de todo pecado, a vida na carne, irmão, é uma vida pecaminosa. Nós estamos na carne. Ela é uma vida de desejo, de vontade. É uma vida de sedução. É uma vida onde nós fraquejamos. Quantas vezes erramos consciente, pelo desejo que estamos de alguma coisa. É por isso que nós temos que examinar a nós mesmos, aonde estamos errando, e nos corrigir, enquanto podemos corrigir. Se a igreja começasse a se corrigir, quando eu falo igreja, eu falo cada um de nós, começar a olhar para nós mesmos, aonde nós estamos ferindo a santidade de Deus, Deus nos perdoaria, Deus nos abençoaria, Deus mudaria nossas vidas. Glorificado seja Deus, porque vivemos na carne, irmão, e é uma vida pecaminosa. Podemos, meu irmão, lentamente desviar da presença de Deus. Podemos estar cantando, mas está no livro de Amós, o Senhor, como é que diz, não suporta mais o estrépito dos nossos cantos. O Senhor não suporta mais as nossas orações. O Senhor não suporta mais nada, porque não reconhecemos que estamos em pecado diante dele. Glorificado seja Deus. Quem anda, meu irmão, segundo a carne, está caminhando para a morte. Todos nós que andam segundo a carne, estamos caminhando para a morte. É o momento de nós regenerar. É o momento de nós voltar atrás. Olha o pródigo. O pródigo estava comendo comida de porcos. Mas quando ele caiu em si, ele disse, o que ele disse? Levantar-me-ei e voltarei à casa do meu pai. Então nós precisamos cair em si e ver como está a nossa vida particular diante de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meu irmão, andar segundo a carne, estamos caminhando para a morte. Qual é o tamanho desse caminho, não? Eu não sei. Você sabe? Você sabe qual é o tamanho do caminho? Não. Então, o melhor é nós não arriscarmos e não cometer nenhum erro. Glorificado seja Deus. Se alguém peca, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Jesus Cristo nos dá toda a chance de nós nos convertermos, de nós examinar a nós mesmos, de nós nos conscientizar que estamos errados. Toda a chance é nos dada. Glorificado seja Deus. Ele também afirmou que, se disser que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a verdade não está com nós. Então, Jesus está voltando. Mas será que nós estamos realmente nos preparando para encontrar com ele nas nuvens? Estamos mentindo. Estamos mentindo mesmo.
Se nós dissermos que estamos mentindo. Mas o ideal para cada um de nós é uma vida livre de pecado. Uma vida afastada do pecado. Abandone o homem o seu caminho e volte para Deus, que Ele é benigno em perdoar. Pode acontecer que falhamos, irmão, mas isso não quer dizer que quando falhamos, a nossa fé em Jesus Cristo se tornou inútil. Não, meu querido. Pelo contrário, o Senhor nos dá outra chance de reconciliar com Ele. O Senhor nos dá outra chance de viver com Ele. A obra de Cristo nunca será ineficaz em nossas vidas. Glorificado seja Deus. O perigo, meu irmão, é viver uma vida obstinada pelo pecado. No livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 26 e 27 diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a nos consumir. Glorificado seja Deus. Então, meu querido, eu não quero ver essa passagem se cumprindo na minha vida. E também não quero ver na sua. Esse texto é claramente voltado para os cristãos, para nós que falamos que somos salvos. Pois que tem pessoas que pregam isso para as pessoas que não são cristãos, meu irmão. Irmão, essa palavra é para mim, para você. Já fez um compromisso com Deus, já fez uma aliança com Deus. Não podemos ter uma vida deliberadamente, irmão. Glórias a Deus. Então, meu irmão, eu tenho que aceitar o fato que existe o pecado. Eu tenho que aceitar que eu posso pecar. Eu tenho que aceitar isso. Glorificado seja Deus. E tenho que saber que quando eu cometo pecado, eu vou entrar em problemas muito maiores do que eu estou vivendo agora. João chama de pecado para a morte seria imperdoável. Entre seu incrédulo, irmão, que não conhece Jesus Cristo, que vive aí no mundo e tem uma vida de pecado, não existe diferença. Glórias a Deus. Não existe diferença para quem tem uma vida de pecado e um incrédulo. Não sou e não gosto de pregar condenação, irmão. E não estou fazendo isso aqui. Entenda. Eu estou apenas alertando de que uma vida obstinada de pecado nos leva da caída maravilhosa graça que já alcançamos, irmão. Da graça de Deus que já alcançou. Glórias a Deus. Glorificado seja Deus. Será que de repente, meu irmão, não é cada erro cometido que pode nos tirar da presença de Deus? Será que mediante a insistência de não conhecer a malignidade do pecado, eu não estou caindo? Quem poderá entenebrecer a nossa visão, meu irmão, fazendo-nos perder o foco de Jesus Cristo, é o pecado. Chega-nos a apostatar dessa verdade para o outro evangelho, como diz Paulo, seja anátema aquele que pregar outro evangelho, que não seja esse. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê compreensão para entendermos a verdade. Porque nós só vamos ser livres quando nós conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que Deus em Cristo possa estar, meu irmão, nos enchendo